Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre vitaminas, a matéria de bioquímica, focado para enfermagem, né? E o conteúdo que eu vou tratar são algumas vitaminas em específicos. A gente divide as vitaminas como, a gente classifica elas como hidrossolúveis e lipossolúveis. Lipossolúveis é que ela se dilui na gordura, no óleo, nos lipídios, né? Então ela tem uma afinidade muito grande, ela se mistura muito bem em óleos, né? Ela tem uma afinidade muito grande nos lipídios. E a hidrossolúvel, ela também tem uma afinidade à água, né? Ou seja, solúveis em água. Então, se ela é solúvel em água e a gente secreta muita água, então quer dizer que a gente precisa dessas vitaminas diariamente. Então, o excesso é difícil de ocorrer. Então, as vitaminas hidrossolúveis, a gente elimina o excesso pela urina. Já as lipossolúveis, elas são facilmente absorvidas e armazenadas. Então, as lipossolúveis, a gente armazena nos tecidos, no fígado, vitamina A, D, né? A gente tem a pré-vitamina A, que aí a hora que ela vai para o fígado, ela se transforma em vitamina A ativa. A vitamina D, a gente ingere a pré-vitamina, né? E aí a gente ativa com a luz do sol. Então a gente sintetiza ela com a luz, né? A gente tem essa diferença aí. Em geral, o que é a vitamina, né? A vitamina, ela foi originada da vitamina B1, porque o nome dela científico seria, o nome dela na forma bioquímica, né? Na forma molecular, ela é a tiamina, ela é uma amina. E aí, a vitamina, por ser vital na nossa vida, então ela juntou a palavra vital mais a tiamina, né? Aí ela se forma a vitamina. Só que foi a primeira vitamina a ser descoberta. Então, as outras vitaminas nem sempre vão ser aminas. Então, a gente vai perceber que tem vitaminas igual a tiamina, é a B1. A B2 é a riboflavina, é uma amina também, né? Riboflavina. A B3 é a niacina ou como é que chama? Nicotinamida, a B3. A piridoxina é a B6. A B9 é o ácido fólico. A B12 é a cianocobalamina, outra amina. A vitamina C é o ácido ascórbico, seria um ácido carboxílico. A vitamina D é o calciferol, né? É um álcool. A vitamina E é o tocoferol. A vitamina K é a filoquinona, uma acetona, né? Terminada em ona. Então, pela terminação bioquímica, dá para saber qual classificação que ela se integra, né? Então, o mito de que toda vitamina é uma amina não é verdade, né? Então, o que a vitamina é? Ela é uma substância orgânica, porque ela é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, é a famosa CHON, que são os componentes que formam as substâncias orgânicas que a gente vê na química orgânica, né? E aí, esses nutrientes são reguladores das funções, né? Então ele participa do metabolismo, da formação e da absorção de nutrientes. Então ela age junto com as enzimas. Em sua maioria ela ajuda na aceleração da reação, porque a enzima é um acelerador, né? Ela é uma proteína que catalisa que reduz a velocidade da reação. Então a coenzima ela age junto, então ela ajuda, ela
auxilia nessa catálise aí, nessa quebra, né? Então, vamos em específico falar, e a gente precisa de pouca quantidade, né? Pouquíssimas quantidades. Então, tem que ficar atento, porque esses complexos vitamínicos aí não são bons assim, porque o excesso, ou a gente elimina, ou a gente pode armazenar e depositar em excesso, como as vitaminas lipossolúveis, que são DECA, né? É um macetezinho para a gente decorar quais são as vitaminas. A vitamina D, E, K e A. Então elas elas podem dar a hipervitaminose. No caso assim da vitamina A, a gente tem que ficar ligado o que ela pode acarretar, né? Ela pode causar a xeroftalmia, que é olhos secos, e a cegueira noturna. Além de que tem que ficar atento também com a saúde digestiva, né? Porque ela pode interferir na parte digestiva não, me desculpe, epitelial, né? Ela pode afetar a pele. Normalmente quem dá excesso, é até engraçado, quem dá excesso fica laranja, né? Porque ela tem a gente se alimenta através do beta-caroteno, são alimentos vermelhos, amarelados, laranjados. Então, essa pigmentação fica retida na pele, porque o tecido ali, ele tem tecido adiposo, então ela fica armazenada ali, onde tem o tecido adiposo de forma associada, né? Aí depois a gente vem a vitamina A, ela é chamada de retinol, né? Retinol, um álcool, né? Então a gente tem que lembrar, retina lembra olhos, então fica fácil de a gente memorizar, né? E a vitamina, vamos aqui para outra, a vitamina D, calciferol. Então ela ajuda na absorção do depósito do íons cálcio. Então ela ajuda a fortalecer os ossos e a gente tem mais. E a questão fraqueza muscular, porque a gente precisa do cálcio. Lembra que a gente estuda a parte da contração muscular? Que o cálcio fica no retículo endoplasmático, no retículo sarcoplasmático. Aí quando o potencial de ação chega no retículo sarcoplasmático, aí vai ser liberado no sarcoplasma os íons cálcios que estavam armazenados nos túbulos, né, do tecido sarcoplasmático. Então a gente precisa na parte de muscular, né? Então se a gente não tem cálcio, a gente não consegue movimentar, então ainda fraqueza. A outra vitamina que é lipossolúvel é a vitamina E. A vitamina E, ela também é chamada tocoferol. Uma função importante que ela tem por ser antioxidante. Aqui eu trouxe, logo que eu falei, a vitamina E e a D, normalmente elas são associadas, assim, justamente por elas serem lipossolúveis, né? Então elas se atraem, né? E a vitamina E, por ser antioxidante, ela ajuda a estabilizar a molécula da vitamina D. Aqui, eu tenho um suplemento alimentar aqui, eu gosto desse. Aqui nos ingredientes está aqui, ó, colicalciferol. Vamos ver se vocês conseguem ver. Se não conseguir ver, vocês olham o nome desse medicamento, desse suplemento alimentar, que lá nos ingredientes vai falar assim, colicalciferol, vitamina D3, veículo, triglicérides, ácido caprílico, aromatizantes, antioxidante de alfa-tocoferol. O tocoferol é a mesma coisa que a vitamina E. E colicalciferol, que é o calciferol que a gente estuda, é a vitamina D. Então ela vem estabilizar a vitamina D. Então ela tem uma função importante também associada à vitamina D. E ela ajuda na saúde das hemácias também, né?
E, por ela ajudar na saúde das hemácias, ela ajuda na proteção contra anemias. Anemias e as lesões musculares também, ela tem essa função. Que a gente precisa, né? A questão das trocas gasosas e tudo mais, a gente precisa das hemácias aí para nutrir o músculo também. Já vamos falar agora da vitamina K. A vitamina K, a gente lembra de coagulação. Então, ela ajuda na cascata de coagulação. Quando ela a gente é acometido por alguma lesão, algum ferimento, né, contusão, então a gente vai reestruturar, né? Então a gente faz a questão da barreira para a gente impedir a saída do sangue para o meio externo, ou o que seja, né? Para fora das veias e artérias. Então essa vitamina K, ela impede a ocorrência de hemorragias recorrentes. Então é muito importante, né? Essa vitamina K, ela fala que a gente produz, né? Tem doutrinas aí que fala que tanto a vitamina D quanto a vitamina K a gente produz. Mas, na verdade, não é a gente que produz, é a biota intestinal, né? São as bactérias intestinais que vão lá e faz a fabricação, né? Desse componente orgânico. Então, agora vamos para as hidrossolúveis. Vamos começar agora com a vitamina C. A vitamina C, ela ajuda na questão de síntese de colágeno, né? Tem muitos produtos dermatológicos assim que fala que ajuda a produzir mais colágeno, então ela está associada ao colágeno, à vitamina C. Então é interessante a gente lembrar da parte estética, né? Falou de pele e vitamina C, importante. A vitamina C e a E são antioxidantes, né? E onde a gente encontra essas vitaminas, né? Essa vitamina aí, a vitamina C é encontrada nas frutas cítricas, né? Aquelas azedinhas, laranja, limão, cerola, kiwi. Então as frutas mais tem um sabor mais azedinho, né? Cítrico, que seja, ela é importante. E ela foi descoberta nessas longas viagens marítimas, né? A marinha inglesa foi uma das precursoras na parte de história, né? Que é desbravar o mundo. Então, elas tinham que armazenar alimento de forma que durasse longas viagens. E as frutas, ela não tem uma durabilidade, né, extensa. E nessa época não tinha nada que refrigerasse, né? A não ser a neve. Então, o que acontecia? Os grandes navios, eles ficavam se alimentando de carne seca, alimentos assados mais desidratados, né? Biscoitos, né? As quitandas da época, mas não durava muito. Então, ficava em déficit dessas frutas e começou a cometer a saúde desses navegadores aí, da tripulação, e começou a afetar a pele, o sistema nervoso, tônus, né? Então, a questão da pele, os dentes, né? A questão a imunidade caía. Então, tem vários problemas, né? Então, começou a gerar aquela doença chamada escorbuto, né? Escorbuto, você lembra da vitamina C, porque tem a palavra C lá no meio da palavra, né? Para ajudar a gente a lembrar, escorbuto. Então, são os dentes, a gengiva, a questão de formação dos dentes e ossos. A gente tem que lembrar também as pessoas com a pele toda, né, com problema. Então, é complicado, né? Deixa eu ver aqui o que mais que falta aqui. A vitamina C. Tá no finalzinho. Aqui, deficiência, anemia. Então, a anemia é outra coisa importante. Por quê?
A vitamina C, ela faz a redução de certos nutrientes para a gente conseguir absorver. Exemplo dele é o ferro. O ferro a gente encontra nos alimentos de duas formas: o ferro mais 3 e o ferro mais 2. O ferro mais 3 a gente consegue ingerir esse mineral, né, através dos alimentos vegetais e cereais, né? E feijão, arroz tem uma quantidade menor, vegetais e tal. Só que esse ferro é na forma mais 3, a gente não consegue absorver. E o que acontece? A vitamina C, ele é antioxidante, ele ajuda na parte de fazer com que o ferro mais 3 se torne o ferro mais 2. E o ferro mais 2, ele tem uma facilidade na absorção. É aquele sistema de chave fechadura, a gente consegue encaixar. Que aí o ferro mais 0, que é o da panela, que é o ferro na forma neutra, né? Que ele não oxidou nem nada, ele também é facilmente converter na forma de ferro mais 2, que é a forma que a gente absorve, que encaixa lá no sistema de fechadura, seria a chave, né? E aí o ferro mais 3 dos vegetais e cereais, a vitamina C, ela doa, seria um elétron, aí ela ganha um elétron, então ela faz a redução. Então, então se ela ganhou um elétron, ela deixou de ficar sobrando um íon positivo, porque ele tem 3 íons, mas seria o mais 3, é porque ele tem 3 íons positivos, porque ele perdeu esses 3 íons aí em alguma reação. Então ele ganha um elétron do ácido cítrico, e aí ele consegue voltar para a forma que aceitar o nosso organismo, que é o ferro mais 2, porque ele ganhou um elétron, ele ficou com só 2 elétrons positivos sobrando na última camada, que a gente estudou na parte química orgânica. Aquele sangramento de gengiva, os dentes amolecidos, então faz parte dessa deficiência aí, e dessa doença chamada escorbuto. E vamos para outra. A B1, né, tem a ver com o metabolismo de açúcares e lipídios, porque na formação do DNA a gente tem a questão a pentose é um açúcar, né, que é a ribose ou a desoxirribose. A gente vai ver na parte de carboidratos ainda, a matéria, e lipídios. Lipídios também a gente estudou, e ela faz essa quebra aí para produzir ATP, que tem o fosfato, né? O fósforo que a gente usa para formar o ATP, adenosina trifosfato. Então, no metabolismo, a gente consegue fazer essa parte aí de metabolizar, de quebrar, oxidar, e ajuda na respiração celular. E essa doença aí, a falta dessa vitamina, que seria a B1, é o beriberi, essa o nome dela, que ela acarreta a atrofia muscular, né, a um longo prazo, e aí, inicialmente ela assim, tem como sintomatologia o enfraquecimento muscular, né? Aí tem os alimentos, né, carnes, cereais, legumes, né? O complexo B em si, ele tem características comuns, né? E nessas características, como elas têm como função comum a parte de respiração celular, né? E a síntese de nucleotídeos, a síntese de DNA, né? Das bases, e ajuda na parte do sistema nervoso. O sistema nervoso, a questão nervoso e esses problemas digestórios. Quando a gente estuda a vitamina B3, dá pra gente associar, assim, quando eu estudei no ensino médio, a gente tinha um professor bem magrinho, assim, que fumava e era todo da pele ruim, seca, ressecado.
É, a única coisa que não batia é que ele era muito inteligente, ele era o engenheiro do colégio. Ele era muito inteligente, ele dava aula de física, então a gente associava a inversão dessa, seria uma deficiência, né? Porque a vitamina B3, ela tem o nome de niacina ou nicotinamida. Nicotinamida a gente lembra de nicotina, nicotina lembra de cigarro, então ele fumava até. Aí por ele fumar bastante, a pele dele era ruim, então dava dermatite, que era a doença dos 3Ds, né? A B3, que é B3, lembra 3 sintomas, né? Pela deficiência, a falta dela, dessa vitamina. Então seria a demência, porque ele era muito inteligente, então ele gravava o invertido. Dermatite, porque a nicotinamida deixa a pele bem ressecada, então dava problemas inflamatórios, né? Na pele e a diarreia, né? Diarreia, por ele ser muito magro, deve que não tem muito nutriente, né? Então ele perde muito nutriente e não ganha massa, porque era muito magro. Então a gente associava essa doença, a falta desses nutrientes ao professor, sabe? Tadinho, né? Mas ajuda a gente a lembrar. Então a gente tem que associar as vitaminas, principalmente a vitamina B3, que é a questão digestória, a epitelial e a parte de sistema nervoso, que é a demência, né, no caso. Então tem muitas características em comum as vitaminas do complexo B. E além disso a gente tem que associar a questão do metabolismo, né, e a respiração celular, né? E as outras vitaminas eu não vou falar muito, porque tem a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, que é a manutenção do sistema nervoso, ou seja, a parte da demência, que a gente pode associar. A vitamina B6, que ela também é chamada de piridoxina, então ela faz a questão do sistema nervoso, respiração celular, a formação de hemácias, né? Porque a gente associa um pouco a questão das hemácias, a hemácia a gente nutre as células, né? E a gente precisa de nutriente para o cérebro funcionar, então dá uma fadiga, dá, né, essa parte de fraqueza, né? A biotina, ela tem uma função específica, assim, mais ressaltada, que seria a redução do colesterol e triglicéridos e o ganho muscular. Todas têm, né, a questão tudo estão ligadas com a questão das hemácias, né? A baixa vitamina B dá um problema tanto na manutenção da formação das hemácias, como a produção das hemácias, né? E a formação. E aí a síntese, né? Seria a formação. E aí no caso, aí tem a B9, que o professor enfatizou bastante, que seria o ácido fólico, que é outro ácido carboxílico. Nesse ponto aqui, ela aumenta a produção das hemácias, auxilia na digestão, e tem uma grande importância na parte da gestação, porque ela no início da gravidez, na fase gestacional, a gente precisa de grande ingestão dessa vitamina do ácido fólico, né, o folato, né, tá em alta aí, porque a gente precisa muito na questão da multiplicação celular, porque a gente está criando, está formando um serzinho novo aí, então a gente precisa muito de síntese de DNA, de síntese proteica, né? Então a gente precisa, e a primeira fase é o sistema nervoso do bebê, né, do feto, e aí então a gente tem que focar bastante nessa nutrição, essa suplementação, por causa dessa demanda inicial da gestação, principalmente. E para o homem, né, a falta causa esterilidade masculina, ou seja, ele não consegue formar bem os espermatozoides, que ele é a fase de multiplicação, então ele vai precisar de um grande suprimento de ácido fólico. Então a gente
A gente associa isso aí. Os alimentos, né, que tem muitos, seriam os vegetais, folhas verdes, a flora intestinal também ajuda na produção. Outra vitamina do complexo B, a vitamina B12. A B12, o nome dela na forma bioquímica é a cianocobalamina. Então é um nome, né, que significa vitamina B12, né, a formação bioquímica. Então ela outra vez, tá vendo? O que se repete muito, a função das vitaminas do complexo B é a questão da renovação celular, maturação de massa, síntese do nucleotídeo, DNA, um bom funcionamento do sistema nervoso central. Então é muito importante nessa parte, né? A falta causa anemia perniciosa. Ela tem uma pouca produção de hemácias e pode acarretar distúrbios nervosos, né? Então está composto, muitas pessoas que são vegetarianas, elas não comem carne e uma grande fonte de nutriente seria as carnes, né? Carnes, ovos, frutos do mar, leite, então são derivados do animal, né? Então o vegetariano precisa de suplementar e tem que prestar atenção na forma que é absorvida, se consegue absorver, né? Eu tenho uma colega que não consegue absorver, ela precisa de uma forma diferente de nutrição, dessa suplementação. Então é isso. Eu acho que eu falei assim dos mais importantes, né? Então a gente tem que focar nas funções e ajudar na forma que a gente pode memorizar, né? Então tá aí, cada um tenta associar, cria uma historinha para ajudar na memorização, porque assim, ela é um decorebinha, mas dá para associar muitas coisas, tá? Um abraço aí, bons estudos e tchau.